Olá, meu amigo, minha amiga. A palavra que lhe fortalece, que lhe dá disposição para seguir em frente e para vencer todas as adversidades. Estaremos fazendo uma oração em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família, tá certo? Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. A palavra de Deus fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 em diante aqui, sobre um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Como que ele era uma pessoa cheia da presença de Deus? Porque ele buscava, porque ele fazia jejum, porque ele congregava? Não, porque ele tinha conhecimento, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. A palavra que Estevão proferia é uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra não de persuasão para querer fazer a cabeça das pessoas, mas para que elas viessem ter a mente esclarecida e os olhos iluminados, para que as pessoas se despertem do sono que elas estão dormindo, que estão há muito tempo dessa forma, sonolentos, muitos estão até mesmo amortecidos e outros estão como se estivessem anestesiados, porque se encontram frequentando lugares aonde elas não têm ouvido realmente aquilo que fortalece o seu espírito, mas buscando sempre as coisas deste mundo, buscando as coisas cá de baixo. Jesus disse lá para os judeus que questionaram a autoridade dele. Questionaram porque se preocupavam só com as coisas aqui, terrenas. E o próprio Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Vós sois cá de baixo, eu não sou daqui de baixo. E é isso que muitas pessoas têm buscado através de orientações que são levadas a tomarem decisões, porque é colocado dentro da pessoa que se ela não tiver bens, que se ela não tiver prosperidade, se ela não tiver uma vida regalada, ela não tem a presença de Deus. Ora, então João Batista, que se vestia até de vestes lá que não tem nada a ver com grife e se alimentava de mel, né, e de gafanhotos, então João Batista era um problemático, perturbado. E Paulo, nas suas viagens missionárias, quanto que ele falou, quantas necessidades passaram, fome, privações, tanto que a Timóteo ele orientou que não bebesse apenas água, mas vinho pelas frequentes enfermidades no estômago. Ora, então esses homens, então eles não tinham a questão da presença de Deus. Lembra, a palavra de Deus fala sobre um profeta chamado Eliseu. Eliseu morreu com problema de doença, problema de saúde, na verdade. Então, o que acontece? Não estou dizendo que a pessoa deva aceitar. Eu me refiro que é botado dentro da cabeça da pessoa que se a pessoa não tiver a situação dela definida, ela não tem a presença de Deus. Ora, Estevão aqui então não poderia ter passado por que ele passou. Mas a palavra de Estevão mudou, na verdade, a muitos. Diz assim no capítulo 6, quando foi instituído os diáconos. E falando a respeito de diácono, aqui não havia uma suposta unção magistral sobre ele. Não era uma questão de um líder. Ele era apenas uma pessoa cujo qual foi escolhida devido a um conflito que os apóstolos tiveram entre a comunidade, porque as pessoas que dependiam da sustentação, que a igreja na época era assim, no partir do pão havia entre eles um só objetivo, que eles faziam desta forma. Então, como diz aqui, no capítulo 6, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, alguns eram favorecidos e outros não. É o que acontece hoje também dentro do sistema, né? Porque se seria de direito igual, não, mas quem tem uma unção maior tem privilégio. Mas aonde que Jesus determinou isso? Aonde que o Cristo verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, determinou isso? Ora, não há diferença. A diferença está estabelecida por aqueles que se colocam nessa posição. E o que aconteceu? Então eles disseram assim, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram que não era deles fazer desta forma de abandonar a palavra para servir às mesas. Eles então escolheram entre eles homens
de boa reputação, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, e os quais se encarregaram desse serviço. Diz assim no versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, os discípulos lá, os apóstolos, né, Pedro, Tiago, João, eles estavam imbuídos nisso, de levar a palavra ao povo de Israel, às tribos, né, de Israel. Eles estavam incumbidos com o evangelho da circuncisão. E o que aconteceu ali? Escolheram aqueles homens. No capítulo 6, no versículo 5, o parecer agradou à comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, né? E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Era o costume, o hábito da imposição de mãos. É o que eles vinham praticando, o exercício desta forma da igreja primitiva. Você vê que a palavra proferida, a palavra que se manifesta na vida da pessoa, é que abençoa ela. Não são ritos, não são formas de objetos. Daqui a pouco levam a pessoa a dizer, dentro dos lugares, que isso ali é ungido, que isso ali tem a bênção de Deus. Ora, se o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus e o Verbo é o próprio Deus, então a palavra é o poder que se manifesta. Por isso a importância da oração, porque a oração é a palavra proferida, é a palavra com determinação, como tem sido assim lhe falado, com petições, súplicas e com ações de graça. E é o que Estevão fazia. E diz assim no versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé, ou seja, haviam muitos que estavam lá dentro do sistema religioso na época que começaram a pensar, começaram a ter o quê? Os olhos iluminados e a mente esclarecida. E é isso que temos buscado levar para a pessoa, para que ela tenha a mente esclarecida. Por quê? É como falando para você, se uma mentira ela é proferida várias vezes, acaba se tornando uma verdade. E, infelizmente, muitas vezes é levada a pessoa a isso. É feito, na verdade, a cabeça da pessoa para que ela viva desta forma, dessa maneira. Um dia, falando com uma pessoa com respeito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a pessoa parou atônita e disse, não, mas eu posso até entender que Deus ele habita em nós, mas eu não consigo ficar longe desses lugares. Ora, uma pessoa que vive a fé, que ela é segura, que ela tem a presença de Deus, para ela não é um lugar que ela vai frequentar que vai fazer com que ela se fortaleça. Ela se fortalece, a comunhão dela com Deus é ela, como nós falamos, está em constante oração, está em espírito de oração. Ela está sintonizada com Deus 24 horas por dia, ao deitar, ao se levantar, sempre ela pensando em quem? Pensando em Deus, mesmo que ela viva neste mundo, mesmo que ela esteja por um certo tempo aqui, porque esse tempo nosso aqui é passageiro, é rápido. A pessoa pode durar 70, 80, 90 anos, mas isso é rapidíssimo. Não se compara à questão da eternidade. Quantas pessoas hoje estão adentradas em dias e elas se lembram assim, poxa, parece que foi ontem que eu tinha 15, 20 anos, hoje eu estou aí já com 50, 60. Não é assim que acontece? Então, aqui as coisas são passageiras. O que é eterno está já proposto para cada um de nós, para aqueles que são eleitos, evidentemente, porque muitos questionam assim, então todos serão salvos. Olha, a palavra de Deus fala sobre a boa semente e a má semente, fala sobre o justo e sobre o iníquo, está compreendendo? E fala sobre aqueles que são alma vivente e aqueles que são espírito, que vieram já de Deus, que já são de Deus, já são antes da fundação do mundo, já são eleitos, já são escolhidos. Como diz aqui então sobre Estevão, capítulo 6, no versículo 8, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Muitos que dizem assim, então ele fazia milagres, os sinais que ele apresentavam levavam a pessoa a esse conhecimento, a esse entendimento.
Tanto que, como no versículo anterior fala que sacerdotes, eles começaram a abraçar a fé, começaram a deixar o sistema, e é isso que abala. Muitas das vezes as pessoas param para, né, até questionar o seguinte, mas quando uma pessoa sai desses lugares, ela não está abandonando a fé? Não, a fé não é obtida dentro de um lugar, de um espaço físico. A fé vem através do quê? Do ouvir a palavra de Deus. A fé é dessa forma. Não que a fé ela venha de fora, ela vem para ativar, porque ela já está dentro da pessoa. Ela tem que ser despertada, ela tem que ser ativada. É como o reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de cada um de nós. Ele tem que ser ativado. E aí que a pessoa diz assim, mas ela tem que buscar o Espírito Santo. Ela já nasce com a presença de Deus. O que ela tem que fazer é ser despertada, passar a ter a mente esclarecida. E Estevão, cheio do Espírito Santo, né, ele fazia sinais, prodígios. Então se levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado de Liberto, né, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão, ou seja, questionavam, protelavam, não aceitavam o que ele estava pregando, o que ele estava falando. Por quê? Porque eles já eram pessoas que estavam já com a cabeça feita, ou seja, é como uma passagem na Bíblia diz que a mente já está cauterizada. Você sabe o que é uma mente cauterizada? É como uma pessoa que ela se machuca, ela abre uma ferida, vamos dizer, um corte profundo, e ali é feita uma cauterização, aquilo é fechado e não penetra mais nada com respeito à questão de uma mente cauterizada. É assim, não tem como a palavra de Deus penetrar, porque, na verdade, aquela pessoa não é para a palavra entrar nela, porque os eleitos de Deus a palavra entra. Para aqueles que não são eleitos, a palavra de Deus não entra, não. Você está entendendo? Por isso que muitas pessoas elas são levadas a adquirir coisas aqui nesse lugar, porque fazem ela entender que ela, para ser de Deus, ela tem que ter bens. Mas aonde que está escrito isso? Que a pessoa que ela tendo propriedade, tendo bens, isso mostra que Deus está com ela. Ó, tudo é uma consequência. As bênçãos de Deus vêm sobre a vida daqueles que são dele. Por quê? Porque até os seus amados Deus dá até enquanto eles dormem. Você está compreendendo? E diz então aqui que Estevão, cheio da presença de Deus, fazia dessa forma, e aqueles se levantaram contra, e eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido que esse homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Imagina, se ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava falando sobre a manifestação do poder de Deus. Na verdade, estava falando sobre quem? Estava falando sobre o caminho. Ele estava falando sobre o Cristo, sobre o Messias. E aquele povo lá não aceitava, não. Eles não aceitavam de ouvir a verdade. Então, sublevaram ao povo, os anciãos, os escribas, e investindo, os arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele e disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Você viu, ó, já começaram a falar que ele estava falando contra o templo, contra o espaço físico. Mas quem é que construiu aquele espaço físico? Aquele espaço físico foi construído justamente com o propósito de fazer o quê? De adorarem a Deus, de realizarem sacrifícios. Só que isso tudo era a parte da lei de Moisés. Isso era um antigo pacto, antiga aliança. A nova aliança foi estabelecida na cruz através do que Jesus fez. E o que diz assim, ó: porque temos ouvido ele dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume de Moisés, que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus hão de julgar o mundo e hão de julgar os anjos. Você sabe o que vem a ser isso? Quando uma pessoa ela é de Deus, meu amigo, minha amiga, e aonde ela chega, que as pessoas que estão lá e sabem que ela é de Deus e elas estão fazendo as coisas erradas, a consciência dela acusa elas. Elas se sentem mal,
Você pode ter certeza disso. Se as pessoas estão lá e praticam coisas deste mundo, eu vou dar um exemplo. Não estou aqui para questionar, para criticar, mas se a pessoa fuma ou bebe, se ela está em meio àqueles que fazem parte do grupo dela e comungam do mesmo alimento, vamos dizer desta forma, para eles está tudo bem, estão em casa. Agora, quando chega uma pessoa que até, vamos dizer assim, seja até um parente, mas que está com a presença de Deus, aqueles que estão praticando, fazendo isso, eles não se sentem bem. Então esse é o julgamento contra o mundo. E o mundo jamais vai aceitar, porque são opostos. E quando fala de julgar os anjos, a própria sabedoria e a própria integridade faz com que aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, eles ficam péssimos. Porque um dia eu estive dentro de um lugar e eu sempre procurei ser uma pessoa fiel para com aqueles que estão à minha volta, e teve um líder que disse assim, você que se acha muito santinho, ora, mas não está escrito na palavra que sede santos como eu sou santo? E ali estava sendo ele julgado, não porque eu estava proferindo algo contra, mas a minha atitude como homem de Deus, como uma pessoa cujo qual venha a ter a integridade, fazia com que ele não se sentia bem, porque ele sabia das coisas erradas que ele estava praticando. Você está compreendendo como que é? Então, o que acontece? Estevão estava dessa forma e eles viram ele como se fosse quem? Como que fosse um anjo. Perguntou o sumo sacerdote aqui no capítulo 7, no livro de Atos, porventura é isto assim? Então Estevão tomou a palavra e respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Então aqui ele começou a relatar todo o acontecimento da promessa que foi feita para Abraão, do que se cumpriu na vida de Abraão, no que se cumpriu na vida de Isaac, no que se cumpriu na vida de Jacó, e assim no que se cumpriu na vida de José, e falando a respeito depois que José, quando estava no Egito, houve fome na terra, aonde o que aconteceu, a família de Jacó, que eles desceram para o Egito, e lá ficaram 430 anos. Então eles aprenderam o quê? Aprenderam todos os rituais, as coisas que os egípcios praticavam. Por isso que, quando Jesus veio no seu ministério terreno, muitas coisas ele dava exemplo e proferia parábolas justamente em cima daquilo que aquele povo tinha os costumes. E Estevão estava se referindo a isso e pregando a respeito do acontecimento para chegar até o X da questão, um denominador comum, vamos dizer assim, de chegar até o ponto da onde ele estava ali com a missão, com o objetivo de levar verdadeiramente a palavra, uma palavra de poder, uma palavra que levou a muitos se converterem e também levou aqueles que não tinham nada a ver com Deus ficarem revoltados, tanto que acabaram apedrejando Estevão. Mas ele diz assim, quando Moisés ele recebeu o ministério, ele falou, diz assim no capítulo 7, no versículo 35, a este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a esse enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu, e ele tirou o povo lá da escravidão. E diz assim no versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ou seja, Moisés já estava falando com respeito à vinda do Cristo, do Messias, daquele que veio e o povo não aceitou. E tanto é, quando foi estabelecido, foi construído no meio do deserto o tabernáculo e tudo o que tinha sido ordenado através de Moisés, e diz assim, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 46. Então esse achou graça diante de Deus e lhe sucedeu faculdade e provém morada para Deus de Jacó. Isso está se referindo ao templo, né? Mas, entretanto, capítulo 7, no versículo 48, olha o que Estevão falou aqui. Entretanto, disse Estevão, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Não foi Deus que fez tudo?
Deus criou os céus e a terra. Ele precisou da ajuda de alguém para construir tudo, estabelecer tudo? Não. Mas aqueles homens questionavam e faziam menção porque consideravam que o lugar era santo, era sagrado, muito maior, vamos dizer desta forma, do que o próprio Deus, porque eles não aceitavam a palavra. Eles queriam manter as suas posições. Mas Estevão disse assim, no capítulo 7, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se de coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagina só, eles não aceitaram de maneira alguma a verdade. A palavra de Deus é verdade. E a verdade é essa: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em você. Ele habita naqueles que são tementes a Ele, porque a palavra de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que muitas vezes você que está me ouvindo aí, meu amigo, minha amiga, você vai num lugar, num espaço que lá estão falando algo e você diz, mas espera aí, a palavra de Deus diz desta forma, por que está sendo ensinado dessa maneira? Por quê? Porque Deus não habita em templos, e aí Ele está em você, e Ele mesmo já, através dos teus olhos sendo iluminados, a sua mente esclarecida, você começa a questionar. E o que aconteceu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então eles se enfureceram muito mais ainda. Olha só, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram, e apedrejaram ele até morrer. Você vê, meu amigo, minha amiga, o quanto a palavra de Deus, ela faz com que aqueles que ouvem, existe duas alternativas. Ou a pessoa, ela se veste e ela passa a ter uma vida de qualidade, ou então ela rejeita e continua sob o domínio da escravidão, sendo escrava, sendo humilhada. Muitas vezes a pessoa, ela diz assim, poxa, mas por que se eu já fiz tal propósito, na semana passada eu tenho que continuar fazendo? Se Jesus já fez uma vez por todas, tá certo? Ele já fez, e uma vez por todas, um sacrifício único e perfeito. E é essa palavra que eu determino para você. Você é de Deus, você é um eleito de Deus. Você não nasceu para sofrer. Se você está enfrentando alguma situação, continue no seu propósito de oração, porque com certeza a tua oração ela não está sendo negligenciada. E creia, Deus já lhe abençoou. Vamos fazer essa oração em seu favor, da sua casa, do seu lar e da sua família. Pai querido e amado, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor, único Deus glorioso, digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por sermos eleitos do Senhor, assim como aqueles homens no passado, meu Deus, na igreja primitiva, quando eles, meu Pai, proferiam a Tua palavra, meu Deus, era o que acontecia. Muitos, meu Deus, se revestiam, se fortaleciam, porque aqueles que são do Senhor, a palavra, meu Deus, acha lugar, porque na verdade já está dentro delas, porque é a Tua presença. E assim aqueles outros tantos, meu Deus. Meu Pai, mesmo que eram religiosos, faziam parte daquele, meu Deus, daqueles rituais, no entanto, meu Deus, não tinham nada a ver com o Senhor. Ah, meu Pai, muito obrigado por tudo. Tenha certeza que cada uma dessas pessoas já estão abençoadas e através deles, meu Deus, todos os seus entes queridos, todos os seus familiares também. Que esta pessoa, meu Deus, venha ver, meu Pai, na vida dela realmente a manifestação do Teu poder, em todo sentido, em todos os aspectos. Que ela tenha saúde, vigor físico, que ela tenha uma vida de qualidade, uma vida próspera e bem-sucedida, porque assim está determinado. Muito obrigado por tudo, meu Deus. E obrigado, acima de tudo, pela Tua graça e misericórdia. Louvado seja Teu santo e glorioso nome.
Adorado seja o Senhor por toda a eternidade, toda a honra e toda a glória pertence somente ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Amém. Meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, cada palavra que você ouve vai lhe fortalecendo, vai lhe iluminando os olhos e vai fazendo com que você tenha a mente esclarecida. Se disserem para você assim, não, você tem que ficar em tal lugar, abra a Bíblia, mostra na palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 46 em diante. E pode ter certeza que Deus muito mais estará lhe fortalecendo. Vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.